Nós não podemos encarar os milagres da Bíblia como mitos, como lendas ou como fábulas que foram criadas pelos discípulos, porque se eles não aconteceram, o cristianismo perde a sua base histórica, diferente de outras religiões que não precisam de milagre para existir. Budismo não precisa, hinduísmo não precisa, o islamismo não precisa. O cristianismo é construído em cima de milagres. Então, se não houver, se eles não existem ou se eles não existiram, nós estamos perdendo tempo aqui. Todos os cristãos morreram acreditando numa mentira. Os apóstolos morreram pregando uma mentira. Os discípulos do primeiro século foram martirizados porque creram numa mentira. Não. Nós temos muita evidência, embora não precisamos delas, para receber os relatos bíblicos como sendo históricos e verdadeiros. Mas, por outro lado, também nós não podemos ver os milagres da Bíblia apenas como histórias que estão ali para apoiar a nossa fé, para resolver os problemas. Tipo assim, as muralhas de Jericó caíram miraculosamente, então Deus também vai derrubar as muralhas da minha vida. Então, tem gente que olha para os milagres dessa maneira, como se os milagres fossem uma espécie assim de garantia que, se você espiritualizar, vai significar que Deus vai resolver todos os seus problemas. Eu não estou dizendo que nós não podemos chegar a essa conclusão, mas eu quero dizer que o propósito dos milagres bíblicos, especialmente os de Jesus, não é esse, não é primariamente esse. Os milagres de Cristo, eles devem ser entendidos primeiro como fatos históricos. Jesus de fato ressuscitou mortos, ele abriu olhos aos cegos, ele fez paralíticos andar. Devem ser vistos como intervenções poderosas de Deus na ordem natural das coisas. Deus não costuma agir assim. Deus age através dos meios que Ele estabeleceu, das leis naturais que Ele estabeleceu. O milagre é quando Deus suspende essas leis e Ele interfere diretamente no andar do mundo, na fábrica desse mundo, na história. O milagre é isso, e nós devemos ver os milagres realizados por Cristo como sendo atuação sobrenatural de Deus sobre os princípios, as leis que Ele mesmo criou, suspendendo-as com um objetivo. Eles são demonstrações da divindade de Cristo, mais do que qualquer outra coisa. O objetivo dos milagres é mostrar que Jesus de Nazaré é Deus. Ele é Deus entre nós, Deus encarnado, aquele que haveria de vir. E a comprovação da veracidade do Evangelho em contraste com outras religiões. Há milagres em outras religiões, mas nós acreditamos que são falsos milagres, eles não são milagres verdadeiros, e que Deus se manifestou miraculosamente somente através da história da redenção registrada no Antigo Testamento no povo de Israel e no Novo Testamento através da igreja cristã. Os demais milagres que a gente ouve que acontecem em outras religiões, outros povos e tudo mais, nós entendemos que eles são fake, não são verdadeiros milagres. Eles são ilusões provocadas ou por demônios, ou por charlatões, ou por pessoas sem escrúpulos que fazem uso da fé das pessoas. Dito isso, eu quero virar também os canhões agora para nosso próprio campo. Eu digo que nós não precisamos crer em milagres contemporâneos. Eu não estou negando que milagres não possam acontecer hoje. Eu não estou negando isso. Milagres podem e acontecem hoje no meio do povo de Deus, talvez muito mais do que nós pensamos. A igreja de Deus está espalhada pelo mundo hoje. Nós somos perto de 2 bilhões de pessoas que se declaram crentes em Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós não temos extensão do tamanho da igreja. Então seria muita tolice, ninguém tem uma prova empírica, né, para dizer que Deus não faz milagres hoje. Eu creio que Ele faz sim, e que milagres acontecem perto de nós, longe de nós, porque Deus, Ele responde às orações dos seus filhos. Mas eu quero dizer que eu não preciso crer nesses milagres para que eu seja cristão. Os únicos milagres nos quais eu tenho de crer para ser cristão são aqueles que estão registrados aqui. Quando João acaba de escrever o seu evangelho, ele diz:
Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham vida no nome dele. Eu não posso ser cristão sem crer nos milagres que estão aqui, sem crer que Jesus ressuscitou dos mortos, sem crer que o relato bíblico é verdadeiro a respeito dos milagres. Eu não posso ser cristão se eu não crer assim. Mas eu não preciso crer, se você chegar para mim e disser assim, olha, eu estava doente de câncer e eu orei e de repente, né, depois de um mês, eu estou curado e os médicos não sabem explicar, né, como é que isso aconteceu, eu estou bem. Eu provavelmente vou crer que foi Deus que fez isso, mas se eu optar para dizer que aquilo foi o resultado de algum tipo de medicamento ou alguma outra intervenção que nós não conhecemos, porque a gente conhece muito pouco realmente, né? A medicina ainda está no seu começo, por assim dizer, é antiquíssima, mas a gente sabe muita pouca coisa a respeito de nós mesmos. Mas mesmo que eu não consiga crer que aquilo foi um milagre, isso não vai abalar a minha fé em Deus e nem a minha salvação. Eu digo isso porque muitos cristãos, eles são iludidos por falsos profetas e pregadores de milagres em algumas igrejas que estão por aí, onde eles colocam o milagre, crer no milagre e a existência do milagre como base da fé dessas pessoas, inclusive da salvação. São igrejas que giram em torno de milagres, o que eu não acredito que é possível biblicamente. Muita gente fica escravizado por isso, porque fica esperando um milagre acontecer todo dia. Eles oram, pedem a Deus um milagre por dia, o milagre nosso de cada dia nos dá hoje. O milagre não vem e essas pessoas se decepcionam, se frustram, acham que Deus é injusto, quando não acham que Ele não existe. Abandonam a igreja, se tornam desigrejados. E há um grande contingente de pessoas hoje que já estiveram em igrejas evangélicas em busca de um milagre, de uma solução sobrenatural para os problemas da sua vida, e saíram de lá absolutamente frustrados e decepcionados porque o milagre não veio. Não veio porque foram iludidos. Deus não promete agir miraculosamente sempre.